Você já se perguntou por que um livro tão antigo e fascinante como o livro de Enoque foi banido e excluído da Bíblia? A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. Hoje, vamos desvendar os segredos proibidos que líderes religiosos, ao longo dos séculos, tentaram esconder. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre anjos, demônios e a própria história da humanidade. Se você está fascinado por esses mistérios proibidos, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar nossa jornada pelas sombras da história. A história começa muito antes do grande dilúvio, numa era de mistério e maravilha. O livro de Enoque nos apresenta um grupo de anjos celestiais, conhecidos como os vigilantes. Eles receberam uma missão divina: observar e proteger a humanidade. Mas algo deu terrivelmente errado. Cerca de 200 desses seres desceram dos céus e pousaram no Monte Hermon, um lugar que se tornaria o marco zero de uma rebelião celestial. Liderados por um anjo chamado Semiasa, eles fizeram um pacto sombrio. Movidos por um desejo proibido pelas filhas dos homens, eles quebraram suas ordens sagradas. Não era apenas uma questão de paixão, era uma traição cósmica. Esses anjos, que deveriam ser guardiões, abandonaram seu posto celestial e escolheram viver entre os mortais, dando início a uma era de caos e corrupção sem precedentes. Mas quem eram exatamente esses vigilantes? Eles não eram anjos comuns, eram seres de imenso poder e conhecimento, pertencentes a uma alta ordem celestial. Sua missão era guiar a humanidade sutilmente, sem interferir diretamente. No entanto, ao descerem à Terra, eles não apenas quebraram suas regras, mas também trouxeram consigo segredos que a humanidade não estava pronta para receber. Eles ensinaram aos homens a arte da guerra, a forjar espadas, escudos e armaduras. Ensinaram as mulheres a usar cosméticos e pedras preciosas, introduzindo a vaidade e o engano. Revelaram os segredos da feitiçaria, dos encantamentos e da astrologia, abrindo portas para forças obscuras que antes eram desconhecidas. Em essência, os vigilantes corromperam a criação de Deus, plantando sementes de violência, ganância e depravação que floresceriam de maneiras terríveis. A consequência mais monstruosa dessa união profana foi o nascimento de uma nova raça, os Nephilim. Imagine gigantes, com até 300 côvados de altura, uma estatura que desafia a nossa compreensão. Eles não eram simplesmente grandes, eram seres híbridos, meio anjo, meio humano, dotados de uma força sobre-humana e um apetite insaciável. Esses gigantes consumiram todos os recursos da humanidade. Quando a comida acabou, eles se voltaram contra os próprios homens, devorando-os. Mas a sua fome não parou por aí. O livro de Enoque descreve um horror ainda maior. Os Nephilim começaram a devorar uns aos outros, a beber sangue e a consumir a carne de animais, pássaros e, por fim, a sua própria espécie. A terra se transformou em um campo de batalha brutal, um banquete macabro onde a violência reinava suprema. O caos era tão grande que o clamor da humanidade subiu aos céus. A terra, manchada de sangue e corrupção, gritava por justiça. Os arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, olharam para baixo e viram a destruição causada pelos vigilantes e sua prole. Eles levaram o caso perante Deus, que então pronunciou um julgamento terrível sobre os anjos caídos e o mundo que eles haviam corrompido. O grande dilúvio não foi apenas um evento natural, foi uma purificação cósmica, uma forma de limpar a terra da mancha dos Nephilim e da rebelião dos vigilantes. No meio de toda essa corrupção, vivia um homem justo chamado Enoque. Ele andou com Deus e, por sua retidão, foi escolhido para uma missão extraordinária. Enoque não era apenas um profeta. Ele era um escriba celestial, um mensageiro entre o céu e a terra. Ele foi encarregado de levar a mensagem do juízo divino aos vigilantes caídos. Imagine a coragem desse homem, confrontando seres angelicais poderosos com a notícia de sua condenação eterna. Mas a jornada de Enoque foi muito além disso. Ele foi levado em uma visão, uma viagem transcendental através dos céus e das profundezas do submundo. O que ele viu foi tão aterrorizante quanto revelador. Enoque descreve sua ascensão através de múltiplos céus, cada um mais glorioso que o anterior, repletos de coros de anjos e maravilhas
indescritíveis. Ele foi levado até a presença do próprio trono de Deus, uma visão de fogo e gelo, de uma majestade tão avassaladora que ele mal conseguia suportar. Lá, ele aprendeu sobre os segredos do universo, os movimentos do Sol e da Lua, os ciclos das estações, as leis que governam o cosmos. Ele viu os tesouros da neve e do granizo, os reservatórios de chuva e os ventos. Foi uma revelação completa da ordem divina. Um contraste gritante com o caos que os vigilantes haviam semeado na terra. Enoque viu a harmonia perfeita da criação de Deus, o que tornava a rebelião dos anjos ainda mais trágica e imperdoável. Porém, a parte mais assustadora de sua jornada foi a visão do inferno. Enoque não descreve apenas um lugar, mas vários locais de punição, cada um destinado a um tipo diferente de pecador. Ele viu um abismo de fogo, um lugar de escuridão total, onde os anjos rebeldes foram acorrentados, aguardando o julgamento final. Ele descreve seus gritos de agonia, um eco eterno de sua traição. Ele também viu os lugares onde as almas dos mortos esperavam. Havia separações. Um lugar luminoso para os justos, onde eles descansavam perto de uma fonte de água viva, e outros 3 lugares sombrios para os pecadores. Um para aqueles que morreram em pecado sem julgamento na terra, outro para aqueles que reclamavam que não haveria justiça para eles, e um terceiro para os assassinos e seus cúmplices. A descrição de Enoque é visceral e detalhada, pintando um quadro aterrorizante do que acontece após a morte para aqueles que se afastam de Deus. Ele viu um vale amaldiçoado, um lugar preparado para aqueles que falam palavras impróprias contra o Senhor e desonram sua glória. Ali, eles seriam reunidos no dia do juízo, para receberem seu castigo eterno, uma visão que serviu como um aviso solene para toda a humanidade. Essas visões não eram apenas histórias, eram profecias, um vislumbre do destino final que aguarda tanto os justos quanto os ímpios. Após suas viagens celestiais e infernais, Enoque retornou à Terra com um conhecimento profundo e uma mensagem urgente. Ele escreveu tudo o que viu e ouviu, compilando suas visões em um livro que serviria como um testemunho para gerações futuras. Ele profetizou sobre a vinda do Messias, sobre o julgamento final e sobre a ressurreição dos justos para uma vida eterna. O livro de Enoque é, portanto, muito mais do que um conto sobre anjos caídos e gigantes. É uma obra apocalíptica complexa, cheia de cosmologia, teologia e profecias. Ele preenche as lacunas deixadas em Gênesis, explicando a origem do mal e a razão do grande dilúvio de uma forma que nenhum outro texto faz. Então, por que ele foi banido? Talvez suas descrições fossem muito explícitas, sua teologia muito complexa. Talvez a ideia de anjos pecando e gerando monstros fosse perturbadora demais para as doutrinas que estavam sendo estabelecidas, ou talvez, apenas talvez, os segredos que ele continha fossem considerados perigosos demais, um conhecimento que a humanidade não deveria ter. Independentemente do motivo, o livro de Enoque sobreviveu. Escondido por séculos, foi redescoberto e hoje nos desafia a olhar para o passado antigo com novos olhos. Ele nos força a questionar a narrativa que nos foi contada e a considerar as possibilidades aterrorizantes que se escondem nas sombras da história. Os segredos dos vigilantes, a fúria dos Nephilim e as visões de Enoque continuam a ecoar. Um lembrete sombrio de uma guerra celestial, cujas cicatrizes ainda podem ser sentidas hoje. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada misteriosa. Se você gostou de desvendar esses segredos proibidos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o livro de Enoque deveria fazer parte da Bíblia? Até a próxima!